Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é uma book tag. E assim, recentemente, no projetinho HQs e Mangás, a gente tá lendo Friere. Lendo Friere me fez perceber umas coisas. A Friere passou anos sem perceber o quanto os laços com as pessoas são importantes. E ela só foi perceber isso depois que teve a sua jornada com o herói, né? Que eu não sei pronunciar o nome dele, vou deixar aqui escrito. Depois que eles derrotaram o Rei Demônio e tal. E depois que passou essa jornada e que ela perdeu o herói, ela viu realmente como os laços são importantes. E isso me fez pensar. Tipo assim, tem tantos livros bons nas nossas vidas que a gente não realmente só percebe o valor dele depois de um tempo. Quando a gente para e pensa, nossa, aquele livro foi tão incrível, por que eu não tô falando tanto dele? Então, essa é a book tag. Não é uma coisa muito mirabolantão, mas é uma book tag bem assim, rapidinho de responder, bem simplesinha. E Friere tá sendo uma das minhas leituras favoritas de momentos de mangá. Tá passando uma reflexão muito boa, tem um aconchego no coração, a gente tá se divertindo lendo, e eu pensei, por que não uma book tag sobre esse mangá, né? E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, né? E vamos lá responder essas book tags. A primeira pergunta é, um livro que você demorou para perceber o quanto era importante. Tipo, só aquele livro que tipo, você leu durante o tempo, aí beleza, a história me impactou bastante. Só que, tipo assim, passou-se o tempo, uns anos, você tipo, ué, aquele livro foi muito bom. Nossa! E isso aconteceu com um livro que vocês já escutaram falando aqui sempre, então eu vou trazer ele de volta. Como diz a menina lá, meu voto vai continuar sendo no Babu. Então, por esse motivo, hoje eu vou ter que votar no Babu. E eu estou falando A Luz Através da Janela, da Lucinda. Quando eu li esse livro, acho que foi ali em 2018, 2019, mais ou menos, eu senti que o livro, sim, foi um impacto bastante para mim. Só que, assim, quando eu li, eu gostei bastante. Só que eu só fui entender o quão importante esse livro foi para mim depois que os anos se passaram. Tipo, nos dois primeiros anos, né, no caso, eu tinha lapsos desse livro, mas tipo, não era tanto. Mas depois fui passando o tempo, eu fui atrás desse livro, fui procurar se tinha mesmo, se era só uma loucura da minha cabeça, mas tipo assim, esse livro foi muito importante para mim naquela época, e ele ainda é, tanto que é o meu livro favorito da vida. E a releitura que eu fiz ano passado, né, dele, só me confirmou o quão maravilhoso é esse livro, porque apesar de eu não estar lembrando de tudo que tinha acontecido na época, né, antes de eu ler o livro, fazer a releitura, tô me bugando, fazer a releitura ano passado, eu já tinha consciência de que aquele livro me marcou de alguma forma. E quando eu reli esse livro, só me confirmou mais ainda o quanto esse livro é maravilhoso. E eu vou deixar meu voto no Babu novamente. A segunda pergunta é, um livro que só faz sentido depois que termina. Depois que terminou. Um livro que só faz sentido depois que terminou. E eu vou citar aqui um dos livros que foi totalmente fora da minha zona de conforto, porque eu sou acostumada a ler romance, eu sou acostumada a ler fantasia, gosto de um thriller, de um suspense psicológico, mas eu li uma ficção científica, que é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Enfim, foi um livro assim, totalmente diferente do que eu já tinha lido. E como eu tinha falado, tem até um vlog aí, eu lendo esse livro, eu tava com receio de ler por conta de ser uma ficção científica, eu tava com medo de ter uns termos que eu não entenderia, porque geralmente tem dessas, né, às vezes uns livros colocam umas metáforas, uns termos assim bem difícil, e a pessoa não entende. Mas esse livro, eu ainda fez sentido depois que eu terminei ele. Antes de eu começar a ler, as coisas estavam se encaixando e tudo mais, mas depois que eu concluí a leitura, e passou um tempinho, realmente tudo que essa história se propôs aqui, o que fez sentido a tudo aqui. E querendo ou não, a gente pode fazer até
é alusão que se diz, uma alusão com a realidade onde a gente convive, né? Dependendo aí de todo o contexto histórico, religião, política, todo mundo tem, Carol tem uma opinião própria, mas você pode fazer até uma comparação com o que a gente vive hoje em dia. Então foi um livro assim marcante, eu gostei bastante. Foi um dos meus favoritos do ano passado, né? E eu gostei bastante. Então, para minha pergunta, agora, para essa pergunta, eu vou deixar O Fim da Infância. 3. Um livro que você gostaria de ler pela primeira vez de novo. E assim, tem muitos livros aqui que eu poderia citar para me reler pela primeira vez. Mas tem um livro que eu quero muito fazer uma releitura dele. E eu queria, tipo assim, reviver tudo como se fosse a primeira vez, porque quando eu li esse livro pela primeira vez, foi uma emoção muito grande, era aquelas coisas acontecendo. Então, provavelmente, quando eu reler, eu vou ter as mesmas sensações, só que um pouquinho diferente, porque eu já vou saber da história. Mas eu acho que eu ainda vou ter as mesmas sensações que eu tive quando li esse livro pela primeira vez. E eu estou falando do Drácula, do Bram Stoker. Ele tá no saquinho, porque, enfim. Esse livro é incrível, a história do Drácula é incrível. Eu li ele no LC, que a Flaviana do canal Xícara Literária tinha feito. E foi assim, uma leitura assim, maravilhosa. Foi muito marcante para mim. Eu tive muitas emoções, assim. Ai! E eu queria tipo assim, queria ler como se fosse a primeira vez de novo, para ter as mesmas sensações, os mesmos sentimentos que eu tive quando eu li. Então, eu acho que se eu relesse esse livro, eu ia ter essas mesmas emoções. Talvez. Nunca é certeza, mas enfim. Então, eu vou botar isso aqui. E quarta e última pergunta é: um livro que ficou com você por muito tempo. Esse aqui pode ser uma história marcante, um personagem inesquecível, que tem enfim, eu vou citar um que eu li recentemente, acho que no finalzinho do ano passado, e eu ainda estou assim pensando nessa personagem. De vez em quando eu assisto o meu próprio vlog de leitura para me relembrar o que eu senti ali sobre a emoção. E é uma personagem que, apesar de tudo, eu ainda penso nela. E eu estou falando de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro foi um livro muito incrível, eu amei. Gostei, assim, do início ao fim da leitura. Esse foi um livro que me impactou bastante. Eu adorei ver a Jane crescendo, passando por tudo que ela passou e sendo uma pessoa forte como ela é. Mesmo apesar de todo o sofrimento que ela teve aqui nesse livro, ela não mudou a sua forma de pensar, sua ideologia. Tanto que a gente tem uma mudança brusca da infância para já a adolescência dela, ali na parte adulta. Até porque na infância ela era de um jeito, e quando ela cresceu, ela mudou totalmente diferente. Então, eu acho... Ela se mudou, no caso. Então, eu acho que a gente tem como entender aquilo, porque, enfim, uma hora a gente amadurece e muda completamente, assim, a personalidade. Só que, para mim, a Jane mudou muito em requisito a isso. Mas isso aqui é uma história que me impactou profundamente. Então, mesmo depois de terminar, é um personagem que eu ainda lembro, eu ainda fico pensando na história da Jane, e eu fico com vontade de reler o livro. É muito ruim, né? Porque tipo assim, a gente quer reler um livro, mas sabe que tem toda a leitura atrasada. Mas assim, este aqui. Jane Eyre. Então, gente, assim como a Freire vai entendendo o valor das memórias, o valor das pessoas, o valor de como é importante você aproveitar o momento com aquelas pessoas queridas, a gente também tem histórias que marcam e que a gente valoriza elas depois do fim, né? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui algum livro que vocês têm um valor sentimental, uma história que vocês têm assim, um carinho grande, que mesmo depois do fim vocês ainda lembram. Eu fiz aqui uma pequena seleção, né, para responder essa book tag, mas tem muitos outros livros que são importantes assim para mim e que eu ainda lembro deles depois da leitura, que eu ainda quero reler eles depois de um tempo. Mas comenta aqui, tá? Se você tem algum livro desse. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sinozinho, se inscreva aqui no canal para não perder notificação de quando sair vídeo por aqui. E é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!